Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Da semana passada para cá, eu já atendi alguns pacientes, algumas pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, sendo portador de transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E por ter conversado com essas pessoas, por ter estado com elas, eu fui reler a peça de Shakespeare, Macbeth, que tem um trecho em que Lady Macbeth, depois que o marido assassina o rei, passa-se um tempo e ela começa a insistentemente esfregar as mãos como se estivesse lavando e repetindo: essa mancha não sai, essa mancha não sai, e uma continuamente lavando as mãos e com a sensação de que a mancha de sangue continuava ali. Por que eu me lembrei dessa peça de Shakespeare? Porque, de uma certa forma, isso parece muito com rituais compulsivos e com a dúvida obsessiva. E aí cabe um reparo: TOC não é um substantivo. TOC é uma sigla, é um acrônimo. É a inicial de 3 palavras: transtorno obsessivo compulsivo. No dia a dia, eu costumo ouvir as pessoas dizer: ele tem uns toques, isso que ele está fazendo é um toque, como se fosse um substantivo. Talvez pela semelhança, pela sonoridade com tique, sim. Tique é um substantivo. Tique é um movimento involuntário, embora que tenha um objetivo, que de uma certa forma está relacionado, pelo menos em termos de descrição do sentimento do paciente. Tique isso é tique, né? Se eu perguntar a uma pessoa que faz isso, ela vai dizer que ela tem uma agonia que precisa fazer isso para melhorar. Então, tique é substantivo. É um transtorno específico que, quando ele é complexo, se chama transtorno de Latourette, né? TOC é um acrônimo, é a iniciais de 3 palavras: transtorno obsessivo compulsivo. Porque o fenômeno obsessivo compulsivo, ele é composto de um lado que é pensamento, que é o obsessivo, e do outro lado que são as ações, que é o comportamento, que é o compulsivo. Os dois guardam a mesma relação. É algo que a pessoa não quer fazer, mas não pode deixar de fazer. Um pensamento obsessivo pode ser pensamento, como pensamento mesmo, pode ser como imagem, pode ser como uma ideia repetida, pode ser como uma frase, como uma operação mental. Eu atendi há algum tempo uma pessoa que, no decorrer da conversa, e isso é uma característica dos pacientes de TOC, geralmente é preciso que ele descompense muito para buscar ajuda, porque, em geral, a pessoa que tem a sintomatologia de TOC, ela tem muito receio de ser vista como maluca e ela própria se percebe assim. Por quê? Porque, como ela não consegue controlar o pensamento ou a ação, isso vira um estereótipo de maluquice e de loucura. Na realidade, não é isso. Não tem a ver com os quadros psicóticos em si. Mas, em geral, as pessoas temem muito serem ridicularizadas ou elas próprias serem vistas como se, porventura, de ser uma pessoa que ela tem um pensamento que ela não quer pensar, mas não consegue tirar da cabeça, obviamente ela vai receber do outro lado uma reprimenda ou uma desqualificação, dizendo: você é maluco? Como é que você não controla o seu pensamento? Na realidade, isso é o toque. O toque é algo que é intrusivo, ou seja, ele supera a capacidade da pessoa de lidar com o desagradável. Todas as pessoas têm ideias desagradáveis, mas conseguem as tirar da cabeça. A não ser como no caso de Lady Macbeth, em que a culpa faz com que isso fique se perpetuando. Mas todas as pessoas têm eventualmente pensamentos ou ações que elas a interrompem quando não quer.
Para ser portador de transtorno obsessivo compulsivo, é preciso que isso tenha uma interferência e um grau de sofrimento grande na vida da pessoa. No caso do pensamento, pode ser uma simples frase repetida, que se torna incômoda e desagradável porque não faz sentido, está dissociada do que a pessoa está sentindo e ela não consegue tirar da cabeça. Mas pode ser uma frase desagradável, pode ser um pensamento dirigido a outra pessoa com uma qualidade desagradável que é desarmônica com a pessoa. E a pessoa não consegue tirar. Porque o que é um caráter intrusivo do fenômeno obsessivo compulsivo? É ele superar a capacidade da pessoa de colocar um limite para aquilo. No caso das ações, é a mesma coisa. Nós podemos começar a lavar a mão e chega um momento que nós sabemos o momento de parar. No caso de um paciente que tenha um ritual de lavagem, um ritual de limpeza compulsivo, ele pode desejar parar, mas não consegue interromper, porque a dúvida de estar suja volta. E aí volta a lei de Macbeth, que diz, essa mancha não sai. Por mais que ela esfregue, não sai. A sensação, a diferença da lei de Macbeth é que a lei de Macbeth ela faz isso e ela tem a sensação de que a mancha está ali. Em geral, o paciente de TOC ele vive um conflito duplo, porque ele é obrigado a fazer algo ou a pensar algo, ele se sente obrigado, ele próprio, é uma produção dele, diferentemente de um quadro psicótico em que a pessoa se sente invadida por um comando externo. No fenômeno do TOC, não. No fenômeno do TOC, a própria pessoa vive essa contradição. É uma produção dela que ela não consegue controlar. E ela não consegue impor o limite. Ela pode dizer em determinado momento, eu sei que a mão está limpa, mas eu tenho dúvida. Daí porque antigamente, na psiquiatria do século XIX, era chamada a doença das dúvidas. Por quê? Porque a dúvida racional, a dúvida que nós podemos ter, por exemplo, aquela porta lá atrás, a porta da minha sala. Eu posso, ao começar a gravar, ter dúvida se ela está completamente fechada ou não. Eu desligo a gravação, me levanto, verifico a porta, se estiver aberto eu fecho, se estiver fechado eu confirmo e volto. E acabou minha dúvida. Essa é a dúvida racional. A dúvida racional é resolvida pela experiência. A dúvida obsessiva é uma sensação de dúvida. Ela não tem a ver com o real. Então, caso fosse esse exemplo aqui, eu fosse portador de TOC, eu teria a sensação da porta estar aberta, a dúvida se ela estaria fechada ou aberta, levantaria. Esse ato de levantar seria compulsivo, a dúvida é obsessiva. O ato de levantar é compulsivo. Poderia ir caminhando e dizendo, mas deve estar fechada, mas eu não conseguiria resistir a isso, porque a dúvida seria mais persistente. Ao chegar lá, eu poderia fazer o movimento na maçaneta, sei que ela está fechada, mas naquele exato momento que eu digo ela está fechada, aparece novamente a dúvida. Mas será que eu ouvi mesmo o clique da porta? E posso passar o resto do dia aqui sem atender paciente, sem fazer gravação, parado na porta, verificando se ela está fechada, e aí sim, vivendo talvez a mais tremenda angústia que uma pessoa pode sentir como não estando psicótica, que é fazer algo que não quer fazer, que sofre ao fazer, mas precisa fazer porque a dúvida é maior. Esse dilema do TOC, o fato dele ser ego-distônico, ou seja, traduzindo em linguagem não técnica, ser desarmônico com a pessoa, e a pessoa se sentir obrigada a fazer, e sabendo que é produção dele, e aliás, isso é importante voltar a frisar. Um paciente que esteja psicótico, que tem um delírio de influência externa, ele pode se sentir comandado de fora para dentro e sofrer com isso. Mas ele se sente comandado de fora para dentro. Ele sabe que, o que eu vou dizer é uma caricatura, mas de que um satélite está governando a vida dele. Ele pode estar sofrendo por estar sentindo essa influência do satélite sobre ele, mas não é dele. Ainda assim ele é vítima, vamos assim dizer. Enquanto que o paciente de TOC não, ele vive uma ambivalência constante. Caso eu fosse o portador,
Eu sei que o pensamento, a dúvida da porta é minha, quem está levantando sou eu, quem está verificando e quem continua em dúvida sou eu. Mas, no entanto, eu não consigo impedir, porque o sofrimento para impedir é muito grande. E se porventura alguém que aqui estivesse impedisse que eu fosse, eu poderia até, num determinado momento, não fazer. Mas assim que essa pessoa saísse, eu teria que repetir. E essa é a expressão importante, eu teria que. A pessoa que tem toque, ela se sente obrigada pela dúvida a fazer as coisas ou a pensar, ainda que não queira o pensamento, ainda que não queira a imagem, ainda que não queira a ação. Mas esta ação que ele não quer fazer, por que ele não quer fazer? Porque ele não reconhece a necessidade. Essa dúvida obsessiva, em que o indivíduo tem, mas ao mesmo tempo ele sabe o nível de cognição, o nível de conhecimento, ele pode até saber, mas no nível da ação ou da dúvida isso não resolve. Por isso se chama de dúvida obsessiva. E muitas vezes não chega no consultório como uma coisa clara. Eu diria que na maioria das vezes não chega como uma coisa clara, a não ser quando é uma situação de descompensação muito grande. Muitas vezes é no próprio diálogo que vai aparecer. Como há certo tempo eu escutei de um paciente. Ele falava da angústia dele, do mal-estar, eu perguntava a ele por que ele procurou o psiquiatra exatamente agora. E ele dizia que ele precisava fazer algumas coisas e estava sendo impedido. Eu perguntei a ele, o que está levando você? Ele disse, não, que eu gasto muita energia e porque vem uma imagem na minha cabeça. Imediatamente eu perguntei a ele, é possível você compartilhar essa imagem comigo? Aí ele disse não. Bom, quando ele me disse que ele tinha uma imagem que insistia em aparecer na cabeça dele, no campo mental dele, mas ele não podia compartilhar, nós começamos, eu disse a ele, então nós vamos conversar sobre isso sem falar do conteúdo. Eu só quero que você me descreva como é. Era uma imagem obsessiva que estava relacionada com alguém próximo dele, uma imagem agressiva, que insistia em aparecer e que a imagem causava sofrimento, a presença dela e mais ainda, a sensação de ele estar produzindo isso. Então se mistura muito com aquilo que a Lady Macbeth sente. Existe sempre, ou muitas vezes, existe uma sensação de culpa por estar com essa dúvida, porque a pessoa tem ciência, ela não perdeu o juízo de realidade. Ela tem ciência de que o pensamento é uma produção dela e que a ação é comandada por ela, ela apenas não controla. O grau de gravidade do toque vai do grau de sofrimento que a pessoa tem e do grau de comprometimento do dia a dia, porque o investimento energético da pessoa para controlar o pensamento ou controlar as ações, no caso desse meu paciente, era o pensamento, o componente compulsivo era discreto, o componente obsessivo era muito mais evidente. Isso pode acontecer, os dois componentes podem estar presentes de igual maneira, a ideia obsessiva se resolver no ritual compulsivo, ou pode acontecer as duas em separado, com pesos diferentes, como é o caso dele. Então, no caso dele, por que ele veio procurar? Porque ele não estava conseguindo fazer mais nada. Todo o dia dele era investido nesse trabalho mental de resistir a essa ideia. No caso dele, uma imagem, algumas imagens. E isso completamente ao largo da observação das pessoas que moram com ele. Porque não dava na pinta de que ele tinha esse sofrimento, apenas a pessoa via que ele estava parando de fazer as coisas. As pessoas percebiam que ele estava sem fazer. E vinham as racionalizações óbvias, ele deve estar assim, deve estar deprimido, deve estar isso ou aquilo. Uma quantidade grande de pacientes que têm toque também tem um componente depressivo, aparece um episódio depressivo com comorbidade. Espero que haja sido útil para vocês essa referência de hoje. Tchau.